Em 2013, um ex-engenheiro da NASA afirmou ter construído uma máquina capaz de se elevar contra a gravidade, sem usar combustível. Sem foguetes, sem fogo, sem escapamento. Apenas eletricidade. Se for verdade, isso quebraria as leis mais sagradas da física e reescreveria tudo o que sabemos sobre viagens espaciais. Então, será que isso é apenas mais uma farsa ou uma porta para o futuro? O nome do engenheiro é Charles Buller. Ele costumava trabalhar para a NASA, certificando-se de que os foguetes não explodissem aleatoriamente. O cara fez parte do ônibus espacial do Hubble, da ISS e de outros grandes projetos. Agora está trabalhando com sua equipe em uma empresa privada chamada Exodus Propulsion Technologies, tentando construir um sonho de longo prazo dos engenheiros espaciais, uma nave espacial que não precise de combustível. É o tipo de coisa que mudaria instantaneamente tudo sobre viagens espaciais. Pense no futuro em que você poderia ir à Lua, a Marte ou a qualquer outro lugar que desejasse sem gastar toneladas de recursos. Buller afirma que ele e sua equipe finalmente decifraram o código. Eles construíram uma máquina que pode se elevar no ar sem nenhum propulsor. Você acertou. A equipe alega ter violado a terceira lei de Newton, a regra básica do nosso mundo de que toda ação precisa de uma reação igual e oposta. Por exemplo, em foguetes, você joga combustível pela parte traseira. Essa é a ação. Ao ser empurrado, o foguete avança. Essa é a reação. Um dispositivo mágico como esse também violaria a conversa sobre impulso. Quando você empurra algo, ganha impulso, mas outra coisa precisa ganhar o mesmo impulso na direção oposta para equilibrar as contas. Esse dispositivo mudaria de uma hora para outra o momento total do sistema. Se você está se movendo sem fazer força contra nada, como é que fez isso? É como um balão que de alguma forma pode se mover para frente sem expelir ar. Se a máquina realmente funciona, deve haver alguma força nova e desconhecida da natureza que de alguma forma não percebemos em centenas de anos de física. O próprio Buller a chamou de nova força. Vamos tentar descobrir isso. Para criar esse dispositivo mágico foi usada a eletrostática. O dispositivo de teste era pequeno, um objeto de 30 gramas, mais ou menos do tamanho de um baralho de cartas. E o cientista conseguiu criar impulso, ou empurrar, usando campos elétricos, um tipo de força invisível criada por cargas elétricas. A nova força começa a funcionar quando duas coisas acontecem no sistema. O primeiro é o desequilíbrio elétrico. Há alguma pressão elétrica acontecendo em partes do dispositivo, como a pressão do ar. Se ela não estiver distribuída de maneira uniforme, por exemplo, um lado tem mais impulso elétrico do que o outro. Esse é o primeiro ingrediente. E isso acontece quando o campo elétrico, a força invisível que as cargas elétricas criam, é configurado da maneira certa. Ele precisa se espalhar de uma determinada maneira, não em linhas retas, mas de forma irregular e espaçada, como os raios de sol ou os raios de uma roda. E bum! Quando isso acontece, o dispositivo empurra a si mesmo e faz com que o objeto inteiro se mova. No início, a misteriosa nova força era pequena, quase imperceptível, pouco ou nenhum impulso e ruído. Mas a cada atualização, as coisas começaram a mudar, e em 2023, a equipe finalmente mediu o impulso suficiente para superar a gravidade da Terra. A parte mais estranha é que, de acordo com Buller, em alguns casos o impulso continua mesmo quando a energia é desligada, desde que ainda haja carga nos materiais. Isso é estranho, realmente estranho. Sugere algo totalmente novo na física, mais profundo do que entendemos atualmente. Então agora qualquer cientista honesto começa a suar, porque isso parece uma loucura, e francamente pode ser. Buller admite que este ainda é um trabalho inicial. A equipe publicou sua descoberta e obteve uma patente. A propósito, a empresa inclui pessoas que trabalharam na NASA, na Blue Origin e na Força Aérea dos Estados Unidos. Eles estão trabalhando com esse material há décadas. Buller apresentou suas descobertas na APEC, uma conferência para pessoas que são apaixonadas por propulsão alternativa e coisas malucas, como propulsores de dobra, antigravidade e maneiras de tornar Star Trek real. Agora estão trabalhando ativamente nesse projeto. É claro que esse assunto é muito controverso, e muitos cientistas estão céticos. Pode haver um erro que ninguém tenha detectado ainda, por isso eles querem testar a máquina no espaço. Se ela também funcionar lá fora, poderá mudar as viagens espaciais para sempre. Pode ser real porque não é a primeira vez que descobrimos algo assim. Recentemente, uma startup chamada IVO Limited afirmou ter construído um Quantum Drive, outro dispositivo de propulsão que aparentemente não precisa de combustível. Ela disse que está explorando uma teoria estranha e controversa da física chamada inércia quantizada, elaborada por um físico britânico chamado Mike McCulloch.
Basicamente, ele falou que a inércia, o que faz com que os objetos resistam à aceleração, não é uma regra básica da natureza, mas um efeito causado por uma estranha radiação quântica no limite do universo observável. Em palavras simples, se essa hipótese estiver correta, então, sob as condições certas, você poderá gerar impulso sem jogar nada para trás. Não é necessário combustível, apenas eletricidade e uma configuração suficientemente inteligente. Muitos cientistas não acreditam nisso, mas quem sabe? Talvez seja por isso que essas novas invenções possam realmente funcionar. De qualquer forma, inicialmente a empresa IVO foi fundada por uma pequena equipe de técnicos que queriam encontrar energia sem fio. Sua primeira grande ideia foi chamada de SBAT, Capacitive Based Aerial Transmission, ou Transmissão Aérea Capacitiva, na tradução. Basicamente uma maneira sofisticada de enviar eletricidade sem fio pelo ar. Mas, em algum ponto do caminho, os especialistas mudaram de direção. Começaram a se perguntar, se podemos mover a eletricidade pelo ar dessa forma, conseguimos mover objetos também? Será que somos capazes de repensar a própria inércia? Então, em 2021, eles começaram a trabalhar em um dispositivo de propulsão baseado nessa teoria da inércia quantizada e criaram o Quantum Drive com base na ideia. Era um sistema elétrico autônomo, sem tanques de combustível, sem combustão. Apenas uma caixa plug-and-play que faz a espaçonave se mover. Os cientistas disseram que o sistema é leve, empilhável e pode ser fixado em um satélite como uma torradeira, e pesa apenas alguns centenas de gramas, muito mais leve do que os propulsores tradicionais. Em 2023, eles o testaram. Não na garagem de alguém, mas em uma câmara de vácuo legítima, simulando as condições do espaço. A equipe afirmou que descartou todas as forças conhecidas que poderiam explicar os resultados, e que ele de fato gerou impulso. Não muito, mas consistente e mensurável. Então chegou o grande momento. A IVO e uma empresa parceira, a Rogue Space Systems, lançaram o Quantum Drive no espaço. Agora estão aguardando os resultados dos testes. Muitos físicos acham que tudo isso é um absurdo. Alguns observaram que esse tipo de coisa é impossível porque seriam máquinas de movimento perpétuo. Basicamente, se um dispositivo como esse realmente funcionasse, poderia ser usado para produzir energia infinita, o que viola a primeira lei da termodinâmica. Mas a IVO diz que não está fazendo isso, afirmando que a inércia quantizada funciona dentro de nossas leis normais de Newton, mas de forma um pouco diferente. De qualquer forma, tudo precisa ser verificado novamente. O ceticismo é muito correto porque muitas pessoas têm alguns flashbacks desagradáveis. Em 2001, um engenheiro britânico chamado Roger Scheuer apresentou o M-Drive. Trata-se de um dispositivo estranho em forma de cone que supostamente criava impulso sem empurrar nada para a parte traseira. As pessoas ficaram super animadas. A NASA chegou a testá-lo com sua equipe Eagle Works e em 2016 disse que havia detectado pequenas quantidades de impulso no M-Drive. A mídia explodiu completamente. As pessoas e os cientistas ficaram entusiasmados. Porém, mais tarde, estudos maiores, incluindo de uma universidade alemã que realmente foi a fundo, descobriram o triste resultado. Tratava-se apenas de um erro experimental. Em 2021, o veredicto foi dado. O M-Drive não funcionava. Era tudo ruído experimental com dados mal interpretados. Mais um sonho que foi por água abaixo. Muitos projetos sem propulsão esbarraram em uma parede enorme e teimosa, as leis da física. Portanto, é muito cedo para dizer que essas startups acabaram de mudar o mundo para sempre. Mas e se isso se tornar real? Aí não se trata apenas de um novo motor, mas de uma nova era. Mais um foguete sai da plataforma de lançamento indo para a Estação Espacial Internacional. Para entregar uma carga lá, seria preciso pagar cerca de $18 mil por cada 450 gramas dela. Imagine gastar tanto dinheiro em apenas 3 bananas. Assim, o peso do foguete e da nave espacial em si é calculado literalmente a cada parafuso e cada grama. E os engenheiros normalmente usam cerca de 270 quilos de tinta branca para cobrir o foguete. Isso dá $10.800.000. Vamos ver. Você poderia comprar uma escuna de 3 metros, um Bugatti Veyron folheado a ouro ou uma cobertura em Manhattan, talvez até 2 com esse dinheiro. Ou quem sabe, até uma ilha particular. Bom, uma pequena. E os engenheiros têm que pintar os foguetes de branco para que eles não virem fornos voadores. Imagine-se sentado dentro de um carro preto, estacionado no sol do meio-dia no verão. O ar-condicionado está desligado. Você vai começar a se sentir desconfortável em alguns minutos. Mas, se o seu automóvel for branco, ele vai esquentar mais devagar. Tudo se resume à refletividade do material.
Quando os raios do Sol tocam uma superfície preta, eles são absorvidos. Como resultado, tudo o que está embaixo dela se aquece. Mas quando atingem uma superfície branca, são refletidos. Essa superfície absorve muito menos calor. É por isso que você sente mais calor no verão vestindo uma camiseta preta do que uma branca. E também fica mais bonito. Estou só divagando. Mas as naves espaciais voam no espaço, onde a temperatura é de cerca de menos 270 graus. E o espaço também é um vácuo. Isso significa que não há partículas de ar que possam transferir calor para lá. Portanto, nada bloqueia os raios do Sol, impedindo de aquecer a superfície do foguete a temperaturas insanas. Se este fosse preto, absorveria todos os raios e os astronautas se sentiriam como um frango no forno. Além do calor, o Sol emite radiação. O campo magnético e a atmosfera da Terra nos protegem do efeito destrutivo dela. Mas esse escudo não existe no espaço. Portanto, a tinta branca na superfície da espaçonave também defende os astronautas da radiação. Os trajes espaciais são brancos pelo mesmo motivo. A própria Estação Espacial Internacional também. Na Terra, a maioria dos aviões é pintada de branco. Mesmo com essa cor, uma espaçonave pode esquentar muito, e o outro lado dela, onde os raios do Sol não pegam, vai esfriar muito. Afinal, o espaço é muito frio. Então, os engenheiros descobriram uma maneira inteligente de transferir o calor do lado ensolarado da espaçonave para o escuro. Existem tubos cheios de amônia por baixo da carcaça dela. A amônia evapora após absorver o calor da superfície. Em seguida, ela transporta esse calor para o lado mais frio da espaçonave. Lá, libera o calor e retorna à sua forma líquida. Depois disso, volta para o lado iluminado da espaçonave. A segunda razão pela qual se pinta a nave espacial de branco é que o espaço é preto. Se fosse aplicada uma tinta de mesma cor, não seria possível enxergá-la, o que tornaria difícil atracá-la a outra espaçonave ou a EEI. Já uma branca é perfeitamente visível contra o fundo preto do espaço. A terceira razão é que se pode ver até o menor dano em uma pintada de branco. Muito antes do lançamento, ela é montada em um hangar com dezenas de peças diferentes. Em seguida, é entregue na plataforma de lançamento. E se algo deu errado nesse processo, será possível ver qualquer arranhão ou rachadura na carcaça branca. Ou, se alguma peça estiver vazando, dá para notar rapidamente uma mancha na superfície branca. Mas não é apenas a superfície das naves espaciais da EEI que são pintadas de branco. O interior também. Se você olhar as fotos dos astronautas na Estação Espacial Internacional, verá que a maior parte do interior é branco ou bege. Novamente, tudo se resume à refletividade dessa cor. A energia elétrica é um recurso importante da EEI. Cada lâmpada e LED devem ser usados economicamente, e as superfícies brancas refletem efetivamente a luz das lâmpadas em toda a estação. Dessa forma, não fica escuro lá, mesmo sem muitos dispositivos de iluminação. E este é o Saturno V, o foguete lunar americano dos anos 70. Ele é o maior, mais forte e mais pesado com carga útil já feito. E não é totalmente branco. Ainda mais interessante, suas partes brancas são pintadas assim para fornecer proteção contra o sol escaldante da Flórida na plataforma de lançamento. Mas você também pode ver listras pretas por todo o corpo dele. Graças a elas, as câmeras no solo podem determinar a velocidade de rotação. A questão é que no lançamento, um foguete gira exatamente como uma flecha disparada de um arco. Isso o ajuda a ficar mais estável durante o voo. No momento em que é lançado e começa a girar, todas as câmeras de vídeo são apontadas para ele. Quando os especialistas assistem ao vídeo do lançamento, analisam cada quadro e prestam atenção em como as listras pretas se movem. Dessa forma, conseguem calcular a velocidade de rotação. Agora vamos dar uma olhada no ônibus espacial. Você sempre conseguiria reconhecê-lo pelo enorme tanque laranja preso na espaçonave. Ele contém oxigênio líquido e hidrogênio para impulsionar o veículo em órbita. E é laranja porque é coberto com espuma isolante. O oxigênio e o hidrogênio só ficam no estado líquido em temperaturas extremamente baixas e sob alta pressão. Então, os engenheiros tentaram proteger o combustível do superaquecimento com esse isolamento. Mas, originalmente, o tanque era branco também. O motivo era o mesmo, refletir os raios do sol. Mais tarde, porém, os engenheiros decidiram que o isolamento de espuma seria suficiente e a camada de tinta foi removida. Assim, conseguiram economizar cerca de 270 quilos de peso e levar mais carga útil para o espaço. E 270 quilos equivalem a cerca de 270 litros de água ou 900 hambúrgueres grandes. Uau, como isso entrou a bordo? Curiosamente, o ônibus espacial em si não era totalmente branco, tinha um fundo preto. Isso é para suportar o calor extremo da reentrada na atmosfera da Terra. Quando completa sua missão no espaço, começa a descer.
Na altitude de, digamos, cerca de 120 km, ele se desloca a 25 vezes a velocidade do som. Quando o ônibus espacial reentra na atmosfera, literalmente colide com partículas de ar e começa a frear. Nesse ponto, a parte inferior dele esquenta devido ao atrito com o ar. Experimente esfregar as palmas das mãos. Elas ficam aquecidas. O mesmo acontece com a parte inferior do veículo espacial. Só que ela aquece a até 1260 graus Celsius. Em comparação, a temperatura de uma frigideira quente é cerca de 6 vezes mais baixa. É só tocar e ver. Não faça isso. É por isso que os engenheiros devem proteger a parte inferior do ônibus espacial do superaquecimento com telhas pretas especiais, chamadas de HRSI, sigla em inglês que significa Isolamento de Superfície Reutilizável de Alta Temperatura. Interessante. Elas são feitas de silício poroso, o que significa que são muito leves, mas podem suportar temperaturas extremas. Mas quando se trata de novos foguetes e naves, não precisamos nos preocupar em pintá-los de branco ou protegê-los com telhas. Vamos construí-los com aço inoxidável, pois é mais fácil, mais barato e mais rápido. Pegue a SpaceX. Ela poderá levar as pessoas para a Lua, no futuro até mesmo para Marte, e é feita de aço inoxidável. 1 quilo de fibra de carbono, usada em naves convencionais, custa cerca de $200. Mas a mesma quantidade de aço inoxidável sai por aproximadamente $3. E como o peso de um desses veículos e do propulsor é de cerca de 300 toneladas, a diferença é enorme. O aço inoxidável também reflete bem os raios do Sol. Mesmo sendo escuro, é brilhante, para que a espaçonave não superaqueça. Além disso, é excelente para suportar baixas temperaturas. Portanto, ele não irá se deformar no frio do espaço. E para salvar a nave do superaquecimento na reentrada, a carcaça é projetada como um sanduíche. Há uma camada externa de aço, depois uma de ar e mais uma interna de aço. Meio como um biscoito Oreo. O ar atua como isolante térmico. Então, o veículo espacial com pessoas a bordo é anexado ao impulsionador na plataforma de lançamento. Foi dada a partida. O impulsionador ajuda o veículo espacial a sair da gravidade da Terra e então se desacopla. Nesse ponto, a nave aciona seus motores e entra em órbita. A essa altura, já gastou quase todo o combustível. Enquanto isso, o impulsionador entra novamente na atmosfera, faz uma aterrissagem suave e atraca com uma nave de reabastecimento. Ignição. O impulsionador é lançado novamente, coloca a espaçonave em órbita e retorna à Terra. A nave de reabastecimento atraca com a espaçonave e a reabastece com combustível. E também transfere carga. Em seguida, desacopla e retorna à Terra para sua próxima missão. Ao mesmo tempo, liga seus motores de viagem espacial e se dirige ao seu destino. A viagem a Marte levará cerca de 7 meses. A SpaceX também planeja usar a espaçonave para viajar pela Terra. Os lançamentos podem ocorrer em plataformas de água próximas a grandes cidades. Então, a jornada para o outro lado do nosso planeta não levará mais do que 1 hora. Digamos que uma espaçonave fique sem energia em um local distante no espaço profundo. Ela não cairia no sentido tradicional porque não há gravidade. Newton disse certa vez que um objeto permanece em movimento a menos que seja influenciado por uma força externa. No nosso caso, essa força externa é a gravidade. Em outras palavras, se não houver nada com gravidade por perto, ele continuará a se mover devido à inércia. Ele continuaria a se mover da mesma forma que se moveu, sem que pudéssemos mudar sua trajetória ou ajustá-la de alguma forma. Ela continuaria viajando pelo espaço profundo, quase para sempre. Bem, pelo menos até que a radiação e os raios cósmicos o destruam. E a menos que algum corpo celeste, como um asteroide, também não o destrua. E é claro, a menos que ele encontre algo como uma poça gravitacional, como um planeta ou uma estrela. A probabilidade de tudo isso depende da localização e da trajetória da espaçonave. A Voyager 1 foi lançada pela NASA em 1977. Ela já está em sua jornada há quase 50 anos. Atualmente, ela é o objeto feito pelo homem mais distante da Terra, a mais de 24 bilhões de quilômetros de distância. Ela já está muito longe de todos os nossos planetas e é a primeira espaçonave a entrar no espaço interestelar, o vasto espaço vazio que existe entre as estrelas em uma galáxia. É o espaço fora de nosso sistema solar, onde não há planetas, luas ou outros objetos associados ao nosso Sol. No entanto, ele ainda está em nosso sistema solar,
Para deixá-lo, a Voyager 1 precisa contornar a nuvem de Oort, uma grande coleção gelada de objetos de onde provavelmente vêm todos os cometas do nosso sistema solar. A Voyager levará cerca de 300 anos para alcançar a borda interna da nuvem e, em seguida, cerca de 30.000 anos para contorná-la. A Voyager 1 tem uma placa especial a bordo, como uma mensagem em uma garrafa. Essa placa é chamada de registro dourado. Ela não é realmente dourada, na verdade, é uma cor dourada brilhante. Nessa placa, há coisas que contam uma história sobre a Terra. Ele foi criado para o caso de a Voyager encontrar algum ser extraterrestre. O registro contém saudações em diferentes idiomas, música da Terra e até mesmo sons da natureza, como o chilrear dos pássaros e o sopro do vento. À medida que a distância entre nós aumenta, a intensidade do sinal da Voyager 1 enfraquece com o tempo. Eventualmente, ele pode se tornar fraco demais para ser detectado por nosso equipamento de comunicação. A potência de saída do motor da Voyager 1 também diminui com o tempo. Ele está lentamente ficando sem combustível. Quando todos os seus sistemas forem desligados, perderemos o contato com a espaçonave. A Voyager 1 funcionará até 2025. Depois disso, continuará sua jornada por inércia. Felizmente, ela foi projetada para durar e a chance de encontrar algo em seu caminho é muito pequena. Considerando isso, ele pode até continuar por bilhões de anos. Um dia ele poderá até mesmo alcançar outros sistemas estelares e talvez até mesmo sobreviver ao nosso Sol. O mesmo vale para a Voyager 2. Ela continuará viajando até chegar ao espaço interestelar, juntando-se à sua irmã gêmea. A Voyager 2 continuará a nos enviar dados científicos e sistemáticos por um tempo, mesmo no espaço interestelar. No entanto, ela também deixará de funcionar eventualmente, tornando-se um artefato silencioso à deriva na Via Láctea. Quando há algo com gravidade perto da espaçonave, o inevitável acontece. Ela cai sobre esse objeto. É por isso que no vasto Oceano Pacífico Sul, além da Nova Zelândia, há um lugar único e intrigante conhecido como Cemitério de Espaçonaves. Oficialmente, ela é chamada de Área Desabitada do Oceano Pacífico Sul. Está localizada perto do Point Nemo, o ponto mais remoto de qualquer ilha. Ela serve como local de descanso final para espaçonaves que concluíram suas missões e atingiram seu limite de vida útil devido ao desgaste. Às vezes, essas espaçonaves maiores são muito pesadas para serem queimadas durante a reentrada na atmosfera da Terra. Nesse caso, elas são direcionadas para cair ou respingar nesse local remoto do oceano. Isso ajuda a nos proteger de qualquer dano potencial durante a reentrada e o impacto. No entanto, há alguns grandes problemas com esse local. Os cientistas estão preocupados com o impacto que o cemitério de naves espaciais tem sobre o oceano. Quando as naves espaciais voltam para a Terra, elas geralmente derramam produtos químicos. Um desses produtos químicos é a hidrazina, uma substância perigosa para foguetes. Infelizmente, ela pode não se queimar completamente durante a reentrada. Assim, ela vaza para o oceano, representando uma ameaça não apenas para a vida marinha, mas também para nós. Criamos algumas regras, tanto dentro dos países quanto internacionalmente, para impedir isso. No entanto, não é fácil descobrir quão arriscado é para determinadas espaçonaves entrar no cemitério. Não podemos dizer com certeza quanto de uma substância resta depois que ela entra no ar. Quanto às espaçonaves que não caem, elas geralmente são deixadas no espaço como detritos. É assim que chamamos qualquer objeto feito pelo homem em órbita da Terra que não é mais útil. Também é muito perigoso. Há mais de 27.000 pedaços de detritos espaciais orbitando a Terra em alta velocidade. Tudo isso coloca em risco as missões humanas e de robôs e prejudica as espaçonaves. Como mencionamos, geralmente nos livramos do lixo espacial tentando trazer as naves de volta à Terra. Isso faz com que elas se queimem ao reentrarem devido às altas velocidades e à pressão do ar. Isso geralmente funciona com objetos menores. Há também métodos mais arriscados, como deixar as embarcações se decomporem sozinhas, colidirem com outras coisas ou explodirem. Esses métodos não são muito bons, pois apenas acumulam ainda mais detritos, mesmo que sejam menores. Portanto, agora os cientistas estão tentando encontrar novas maneiras de se livrar de espaçonaves aposentadas.
Por exemplo, redes e braços magnéticos. Há também uma coisa chamada espaçonave reutilizável. Trata-se de um veículo espacial construído para ser usado mais de uma vez. Por exemplo, aviões espaciais como o ônibus espacial e o Dream Chaser, ou cápsulas como a SpaceX Dragon. Eles são projetados para serem lançados, orbitarem, voltarem à Terra e fazerem tudo de novo. Mas é importante garantir que essas espaçonaves e seus passageiros ou cargas permaneçam seguros durante o retorno, o que é bastante difícil de fazer. As espaçonaves reutilizáveis têm sistemas especiais para guiá-las de volta à Terra com segurança. O ônibus espacial, por exemplo, tinha pods OMS, uma espécie de mochila especial que ajuda a nave espacial a se mover e controlar sua posição no espaço. A SpaceX Dragon tinha seus próprios motores para desacelerar e entrar na atmosfera de forma controlada. Eles também têm um escudo térmico para protegê-los durante a reentrada. O escudo térmico pode ser feito de diferentes materiais, mas precisa ser resistente e capaz de suportar várias viagens. Criar um escudo térmico que seja ao mesmo tempo resistente e leve é um desafio. Por fim, se uma espaçonave pousar em uma pista, ela precisará de asas e trem de pouso. Eles também aumentam o peso. Alguns projetos, como os corpos de elevação ou a asa delta do ônibus espacial, tentam reduzir a massa dessas peças. Após o pouso, a espaçonave pode precisar de alguns reparos antes de partir para a próxima aventura. Esse processo pode demorar um pouco, até um ano, e nem sempre é possível usar a espaçonave novamente se ela tiver sido consertada. Há também um limite de quantas vezes uma espaçonave pode ser consertada e usada novamente antes de ser aposentada. Diferentes espaçonaves têm diferentes capacidades de reutilização. Por fim, às vezes podemos resgatar uma espaçonave ou até mesmo refazê-la e reaproveitá-la. A Voyager 2 é um dos exemplos. Ela teve um pequeno problema com seu rádio em 1978. Os engenheiros o consertaram usando um sistema de backup. Desde então, ela vem explorando o nosso sistema solar há mais de 40 anos. O telescópio espacial Hubble é o telescópio espacial mais famoso que temos, o avô de todos eles. No entanto, ele teve um início irregular em 1990. O trabalho não foi feito como esperado, as imagens eram de baixa resolução. Felizmente, os astronautas o consertaram no espaço em 1993. Para fazer isso, eles usaram alguns espelhos corretivos. Agora, ele nos dá uma visão fantástica do universo. Como você pode ver, mesmo em cenários ruins, há muitas opções possíveis para resolver problemas relacionados a naves espaciais. Imagine voar dentro de uma espaçonave em uma nuvem de asteroides e em alta velocidade. Você desvia de mais outro e depois pisa fundo no acelerador, batendo contra um asteroide em alta velocidade de propósito. Isso é exatamente o que a NASA planeja fazer em um futuro próximo. A missão inteira começou na base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia, no dia 24 de novembro deste ano. Agora vamos acompanhar como foi o lançamento passo a passo. O foguete auxiliar Falcon 9 já está na plataforma de lançamento. Ele tem a altura de um prédio de 22 andares ou 11 girafas e consegue levar cerca de 8 toneladas de carga para dentro da órbita. Então daria para transportar um elefante grande para o espaço e a comida dele também. Contagem regressiva. 3, 2, 1, ignição! Há nuvens de fumaça por toda parte e o foguete começa a ganhar altitude. 9 motores estão trabalhando com capacidade máxima para acelerar o foguete. Em seu pico, ele alcança a velocidade 10 vezes maior que a do som. Aí os motores do foguete param e o primeiro estágio dele se desprende para voltar para a Terra. Poucos segundos depois, o segundo estágio recebe o comando de ignição. Isso aciona um único motor, impulsionando o foguete para mais alto, rumo à órbita. Então, a cápsula de carga se abre e libera a espaçonave DART, sigla para Double Asteroid Redirection Test, ou Teste de Redirecionamento de Asteroide Duplo em português. Assim que é lançada, a espaçonave libera 2 painéis solares gigantes, que converterão a energia solar em elétrica, com o objetivo de abastecer um revolucionário motor movido a íons. Os motores convencionais criam propulsão queimando toneladas de combustível e o ejetando para fora. O foguete em si essencialmente empurra os gases emitidos. O motor a íon não queima combustível. Ele usa um forte campo elétrico para acelerar o gás ionizado.
Assim como os foguetes convencionais, ejeta esse gás e cria propulsão ao repeli-lo. E, apesar de produzir menos propulsão, consegue acelerar a espaçonave em velocidades mais altas. Os motores do foguete convencional têm um excelente desempenho. Poderíamos pisar fundo, queimando um monte de combustível, enquanto o movido a íon acelera aos poucos. Mas quando o convencional precisar fazer uma parada para reabastecer, a espaçonave a íon irá disparar à frente dele em velocidades insanas. Então, a DART começa sua jornada de anos. Para se ter uma ideia, uma viagem para Marte levaria cerca de 7 meses. Vamos adiantar 1 ano e... pronto, chegamos! Este é o asteroide Didymos. O ponto mais longínquo de sua órbita fica a 2 unidades astronômicas da nossa estrela. Isso dá 2 distâncias entre a Terra e o Sol. Nesse ponto, o Sol começa a puxar o asteroide para trás, que aí parte para o ponto mais próximo da estrela, uma distância da Terra ao Sol. Ou seja, sua órbita fica muito próxima do nosso planeta. O Didymos fez sua maior aproximação da Terra a uma distância de cerca de 7,8 milhões de quilômetros, 20 vezes mais longe que a órbita da Lua. Ele levaria 770 dias para completar uma revolução, volta ao redor do Sol. Então não é considerado perigoso, mas no futuro se aproximará ainda mais da Terra. E as consequências dessa colisão seriam catastróficas, considerando o tamanho dele. Ele é maior que 2 edifícios Empire State e gira a uma velocidade de rotação de 2 horas e 15 minutos. Então, possui uma tremenda quantidade de energia. Além disso, tem um amiguinho asteroide. É uma pequena pedra de 160 metros de largura, algo como 12 ônibus escolares juntos ou 10 vagões de trem. Seu período orbital, ou seja, o tempo que leva para fazer um círculo completo ao redor de Didymos, é de cerca de 11,9 horas. A NASA acredita que asteroides de até 25 metros de largura certamente se queimarão totalmente ao entrar em nossa atmosfera, por causa da fricção com o ar. Então, não são perigosos. Os que têm entre 25 metros e pouco menos de 1 quilômetro de tamanho não queimarão completamente. Então, poderiam causar danos severos. Já aqueles com mais de 1 quilômetro de tamanho têm o poder de destruir cidades inteiras e até estados. Sendo assim, podemos considerar o Didymos como muito perigoso. Então vamos testar uma forma de nos defendermos dos asteroides, usando impacto cinético. É por isso que enviamos a DART para o espaço. A meta é que nossa espaçonave colida neles. Ela já está se movendo em direção a eles, a 6,5 km por segundo. Nessa velocidade, uma viagem de Nova York a Washington levaria menos de 1 minuto. E cruzar os Estados Unidos de costa a costa demoraria cerca de 10 minutos. O DART está chegando perto. 3 segundos para o impacto. 2, 1. Bum! A espaçonave bate contra o asteroide em alta velocidade. O que você acha que vai acontecer? Ele explode e é reduzido a pedaços? Ou é impulsionado para fora do espaço, como se fosse uma bola de sinuca? Bem, os cientistas acreditam que essa colisão vai reduzir a velocidade desse pequeno objeto espacial em uma fração de porcentagem, mas ainda será suficiente para reduzir seu período orbital em alguns minutos. Aí, nossos telescópios na Terra conseguirão estudar os efeitos da colisão com mais detalhes. E para aprendermos ainda mais, vamos enviar outra espaçonave para Didymos em outra missão. Esta é a Hera, que será lançada em 2024 e tem chegada prevista para 2027. Ela carregará um monte de equipamentos de pesquisa para avaliar os danos que a colisão com a DART causou ao objeto. Quando chegar lá, vai tirar o máximo possível de fotos do pequeno asteroide, incluindo uma nova cratera de impacto. A Hera também estará carregando 2 CubeSats, que são miniaturas de sondas espaciais, menores que uma caixa de sapatos. Ela lançará esses mini-satélites que se aproximarão ainda mais do asteroide e o estudarão por 3 a 6 meses. E no fim da missão, um deles tentará aterrissar na superfície da rocha para aprendermos ainda mais sobre sua composição e estrutura interna. É possível que a Hera também leve um mini impactador, que terá que causar outra colisão no asteroide. Aí, os cientistas conseguirão avaliar a diferença entre choques de uma espaçonave grande e de uma pequena, e entender como podemos nos defender desses corpos espaciais no futuro. Em tese, não precisamos enviar um foguete gigante para um asteroide perigoso para destruí-lo. Um único golpe pode ser suficiente para tirá-lo de sua rota. Em escala cósmica, mudar a trajetória, mesmo que pouquinho, alteraria drasticamente o destino final de uma rocha dessas. Mas o impacto cinético não é a única forma de lidar com esses perigosos corpos celestiais. Tem também o trato de gravidade. Por essa técnica, precisamos enviar uma espaçonave ao encontro do asteroide também. Só que ela não vai colidir contra ele, e sim entrar em sua órbita.
Todo o asteroide possui uma força de atração, e é isso que puxará a nave para perto dele. Porém, os motores dela o manterão na mesma altitude. Então, ele começará a ser atraído pela nave. Esse método é confiável, mas leva muito tempo, e só funcionará se detectarmos um asteroide potencialmente perigoso, muitos anos antes que ele chegue à Terra. Precisamos ter tempo suficiente para enviar uma espaçonave para a rocha e depois aplicar a técnica do trator gravitacional. A outra opção é um laser. Quando o corpo espacial for encontrado, precisamos apontar um laser poderoso em direção a ele. Isso aqueceria determinado ponto dele, fazendo o material evaporar. E é aí que a física entra em ação. O material do asteroide evaporaria para cima, o que o faria se mover para baixo. O processo é parecido com o dos motores do nosso foguete. O combustível que está sendo queimado é ejetado para um lado e a espaçonave se move para o outro. Também podemos usar energia solar em vez de lasers. Nesse caso, é preciso construir uma grande estação espacial, que seria equipada com um monte de lupas. Você já tentou queimar cartas sobre uma superfície de madeira usando uma lupa? Bem, vamos fazer o mesmo, mas com um asteroide. A estação espacial terá que desviar muitos raios solares para um ponto do corpo celestial. Mais uma vez, o material evapora por causa da alta temperatura, e isso faz a rocha mudar levemente sua trajetória, passando longe do nosso planeta. E que tal o papel alumínio? Isso mesmo, podemos evitar uma colisão usando papel alumínio. Nesse caso, teríamos que embalar o corpo espacial com esse material refletivo. Aí, ele não absorveria nenhum dos raios solares, os refletiria. Isso cria uma pequena pressão sobre a superfície dele. É como se os raios do Sol estivessem empurrando o asteroide, mudando sua trajetória. E a opção não tão óbvia, porém mais confiável, é usar os motores do foguete convencional. Podemos colocar vários motores poderosos no asteroide. Isso criaria propulsão e mudaria a rota dele. E se tivermos motores suficientes, podemos até controlá-lo. Então, quando uma rocha maior surgir no horizonte, podemos ligar os motores e apontar diretamente para ela. Essa colisão pode destruir até uma gigante e pode também ser fonte de um épico show de luzes. Há décadas as pessoas sonham em explorar o espaço, e desde o ano 2000 tem havido de fato uma presença contínua de pessoas no espaço. E recentemente um novo recorde foi estabelecido. Há apenas algumas semanas, havia 17 pessoas de 5 países diferentes na órbita terrestre ao mesmo tempo. O recorde anterior foi estabelecido em setembro de 2021, durante a missão Inspiration 4, financiada com recursos privados. Naquela ocasião, o número de pessoas em órbita chegou a 14. Então vejamos, recentemente mais 3 pessoas chegaram à Estação Espacial Tiangong da China. Há mais 3 astronautas a bordo da mesma estação, mas eles estão lá desde novembro de 2022 e devem retornar à Terra em junho. Então, há 7 pessoas a bordo da Estação Espacial Internacional. E mais 4 pessoas partiram da ISS a bordo da SpaceX Crew Dragon chamada Freedom. Elas retornaram à Terra com sucesso no dia 30 de fevereiro de 2023, deixando 13 pessoas em órbita. É interessante notar que o recorde atual também inclui a 60ª pessoa a chegar à órbita terrestre. A especialista Rayana Barnawi, da missão AX-2, tornou-se a viajante espacial número 600 e também a primeira mulher saudita no espaço. Mas tenho algo ainda mais emocionante para te contar. Ah, meu Deus! O recorde de maior número de pessoas no espaço, e não apenas na órbita terrestre, também foi batido não faz muito tempo. Mas ele durou apenas 5 minutos ou mais. No entanto, durante esse curto período de tempo, havia 20 pessoas fora do planeta. Esse recorde foi estabelecido quando 6 membros da tripulação da Spaceship 2 da Virgin Galactic Unit 25 estavam no espaço ao mesmo tempo que 3 taikonautas chineses que vivem e trabalham a bordo da Tiangong e 11 astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional. Isso sim é que é estar cheio de gente por lá. Bem, a Estação Espacial Internacional sempre hospedou a maioria dos viajantes espaciais da Terra. Mas aposto que há alguns fatos interessantes sobre essa maravilha do desenvolvimento tecnológico que você ainda não conhece. A ISS é o terceiro objeto mais brilhante no céu noturno. E o que é mais legal? Você pode se inscrever em um serviço espacial para receber uma mensagem de texto toda vez que a ISS passar por cima da sua localização e for visível a olho nu. Eu mesmo já vi isso dezenas de vezes e é muito, muito legal. Normalmente você pode vê-la entre o anoitecer e o amanhecer. Mas esteja preparado, pois a estação é muito rápida. Ela se move a uma velocidade de 8 km por segundo e circunda nosso planeta a cada 90 minutos. A Estação Espacial Internacional é uma verdadeira quebradora de recordes.
É o maior objeto feito pelo homem no espaço. Tem 110 metros de comprimento de ponta a ponta, o que é quase o mesmo comprimento de um campo de futebol. Também pesa cerca de 450 toneladas. 8 naves espaciais podem se acoplar à ISS ao mesmo tempo. O espaço de trabalho e moradia da estação é maior do que uma casa de 6 quartos. Os astronautas têm 6 quartos de dormir, uma academia, 2 banheiros e uma bela vista de 360 graus de sua janela espacial. Agora vamos ao que interessa. Na ISS, você não teria de lidar com muitos odores repugnantes. Há uma pessoa especialmente treinada que cheira tudo que os astronautas levam para o espaço. Isso é feito para protegê-los de odores desagradáveis. O problema é que não é possível arejar o ambiente lá fora se você não gostar do cheiro interno. É por isso que a NASA é muito cuidadosa com os tipos de odores que podem passar. Você também teria que se desfazer de suas roupas em vez de lavá-las após cada uso. Levar apenas 500 gramas de carga para a Estação Espacial Internacional custa até $10.000. É por isso que é mais fácil jogar suas roupas fora quando elas ficam sujas do que desperdiçar água lavando elas. Durante o sono, você deve ter um fluxo de ar excepcionalmente bom ao seu redor. Caso contrário, o dióxido de carbono que você exalaria formaria uma bolha ao redor da sua cabeça e você ficaria sem oxigênio. E isso não é nada bom. As pessoas costumam pensar que no espaço a gravidade é zero. Daí a ausência de peso que os astronautas sentem na Estação Espacial Internacional. Mas isso não é exatamente verdade. A gravidade é uma das forças mais importantes que existem no universo. Graças a ela, a Lua pode orbitar a Terra e o Sol não flutua para longe de nossa galáxia Via Láctea. No entanto, os astronautas da ISS não experimentam a gravidade total, mas a microgravidade, que significa a gravidade minúscula. A gravidade da Terra na estação espacial é apenas cerca de 10 a 12% mais fraca do que a gravidade na superfície do planeta. Mas os astronautas estão constantemente em queda livre. A espaçonave, as pessoas em seu interior e todos os objetos a bordo continuam caindo para frente, não para baixo, mas ao redor do nosso planeta, seguindo uma órbita específica. E como todos estão caindo juntos, a tripulação e os objetos dentro dela parecem estar flutuando. Mas nossos planos de exploração espacial são muito mais ambiciosos do que apenas orbitar nosso planeta a bordo da Estação Espacial Internacional. Estamos nos preparando para enviar uma missão à Lua e construir uma colônia em Marte. Alguns especialistas afirmam que nos próximos 25 anos, cerca de 20.000 pessoas provavelmente deixarão a Terra. Mas quantas pessoas seriam necessárias para colonizar um sistema estelar inteiro? Em 2002, o antropólogo John Moore, da Universidade da Flórida, afirmou que uma nave espacial com 150 passageiros poderia deixar a Terra e partir em uma jornada de vários milhares de anos para outro sistema estelar. E ao chegar lá, os descendentes da tripulação original poderiam construir colônias em um novo mundo. Isso me parece muito trabalhoso. Vamos continuar. O sistema estelar mais próximo, Próxima Centauri, está a 4,2 anos-luz de distância de nosso planeta. Em se tratando de espaço, é a porta ao lado. Mas para nós é tão longe que precisaríamos construir uma nave espacial de geração para chegar lá. Mas a questão é quantas pessoas você precisaria enviar em uma missão como essa para ter diversidade genética suficiente. Um novo estudo discorda de John Moore, afirmando que deve ser muito mais do que 150 pessoas. De acordo com um cientista da Universidade Estadual de Portland, uma nave espacial que viajasse para um mundo tão distante teria de transportar pelo menos 10.000 pessoas. Esse número pode garantir o sucesso da missão. 40.000 pessoas seria ainda melhor. Quem sabe o que poderia acontecer com os viajantes durante uma viagem tão desafiadora e sem precedentes? No momento, a NASA não está pronta para enviar humanos nem mesmo a Marte, muito menos a um sistema solar distante. Mas algumas organizações privadas estão trabalhando nesse projeto. Elas esperam tornar as viagens interestelares possíveis no próximo século. Elas contam com um grande aumento na velocidade de propulsão, o que poderia reduzir o tempo de viagem entre as estrelas para apenas algumas centenas de anos. Os pesquisadores criaram várias simulações para descobrir quantos cenários diferentes poderiam ocorrer durante uma missão interestelar desse tipo. E eles chegaram à conclusão de que o sucesso dessa missão dependeria muito do tamanho da população inicial. A diversidade genética manteria os viajantes saudáveis. Quanto maior for a população, mais diversidade ela terá. E 150 pessoas definitivamente não são suficientes para manter variações genéticas. Mesmo uma população de 500 pessoas não seria suficiente. Ao mesmo tempo, se enviássemos para outro sistema solar 40.000 pessoas, conseguiríamos manter 100% da variação. Até mesmo 10.000 viajantes tornaria o cenário relativamente estável.
Isso significa que qualquer número entre 10 mil e 40 mil pessoas seria uma aposta bastante segura. Mas, é claro, não poderíamos enviar tantas pessoas ao espaço em uma única nave espacial. Teríamos que construir muitas e distribuir as pessoas entre elas. Essas naves poderiam ser modulares, capazes de se acoplar umas às outras para comércio e algumas reuniões sociais. Para a variedade genética, imagino. Mas elas viajariam separadamente, de modo que se algum desastre atingisse uma delas, as demais permaneceriam ilesas. Mas para tornar possível a viagem interestelar, os pesquisadores e engenheiros terão que superar muitos obstáculos. Ainda precisamos aumentar a velocidade da propulsão, lidar com os efeitos negativos para a saúde de viver no espaço e inventar sistemas autossustentáveis que forneçam ar, água e alimentos. Ou podemos simplesmente decidir consertar nosso próprio planeta e ficar em casa. Você já tentou passar com sua bicicleta por cima de pregos? Acho que não era sua intenção, mas se isso aconteceu pelo menos uma vez, você não quer passar por essa experiência novamente. Agora, imagine que você teria que andar de bicicleta em Marte. Sua superfície é coberta por rochas, canyons, vulcões, leitos de lagos secos, crateras e poeira vermelha. Essa combinação faz com que aqueles pregos de antes pareçam totalmente inofensivos. Nenhuma das rodas que usamos na Terra funcionará. E assim, a NASA vem trabalhando no desenvolvimento das rodas perfeitas para uso na Lua ou em Marte desde a década de 1960. Eles testaram pneus de borracha lisos com câmaras de ar cheias de nitrogênio, grandes rodas de malha de arame flexível e pneus compatíveis sem ar feitos de várias centenas de fios de aço enrolados, o Spring Tire. Mas nada foi bom o suficiente para os desafiadores terrenos cósmicos. As rodas do Mars Curiosity Rover duraram apenas um pouco mais de um ano antes de serem seriamente danificadas. Os pneus do rover enfrentaram dois grandes problemas. Primeiro, eles tinham que ser fortes o suficiente para suportar o enorme peso do veículo. Os engenheiros tentaram torná-lo o veículo mais eficiente para exploração, diferente dos modelos que funcionaram na Lua e em Marte antes dele. Foi por isso que ele acabou ficando tão pesado. Um carro grande e pesado precisa de pneus duráveis, você sabe. E é claro, a superfície de Marte não é um passeio no parque. Os engenheiros tentaram fabricar rodas de alumínio, que é um material leve e resistente, mas as rodas logo ficaram danificadas. O dano não impediu que o Curiosity fizesse seu trabalho, mas afetou sua eficiência. E é aí que rolou a nova roda reinventada. A NASA decidiu substituir o alumínio por um material chamado liga com memória de forma. Ele é feito de um tipo exclusivo de metal chamado nitinol, uma mistura de níquel e titânio. Ao contrário de outros materiais que se dobram sob pressão ou calor, essa substância fria retorna à sua forma original por conta própria nas mesmas circunstâncias. O nitinol é o herói em Marte, mas também é útil na Terra. Imagine que seus pneus nunca mais serão furados. Acho muito legal. Uma empresa decidiu usar essa tecnologia em suas bicicletas. Os pneus são em forma de tubo e se espremem quando você passa por um solavanco. Com o tempo, eles desenvolverão uma memória de forma perfeita. Supõe-se que eles funcionem melhor em bicicletas para cascalho, trilha e montanha. A superfície metálica é coberta por uma camada externa de borracha. Quando essa camada se desgastar, a empresa planeja recauchutar os pneus para que durem anos. Os modelos anteriores de pneus sem ar eram feitos de espuma patenteada, que deveria durar até 8.000 quilômetros. Eles não decolaram porque deixavam a bicicleta muito pesada. O novo modelo deve resolver esse problema. O nitinol também funciona muito bem no campo da cirurgia cardíaca. Os tubos feitos de nitinol podem se expandir até a largura desejada sob determinadas temperaturas no corpo humano. O pneu não é o único objeto que funciona melhor com memória de forma. Se você não conseguir imaginar seu sono sem aquele confortável colchão de espuma com memória de forma, pode enviar uma nota de agradecimento à NASA por isso. Sua história remonta a 1966, quando eles decidiram personalizar os assentos dos astronautas para, de alguma forma, aliviar os efeitos da força G na decolagem e na aterrissagem. Criar um assento personalizado para cada voo parecia impraticável demais, então a espuma viscoelástica salvou o dia. Ela se ajustava facilmente ao formato do corpo dos astronautas e voltava ao estado de repouso quando não estava em uso. Na década de 1980, ela passou do espaço para o público terrestre. Agora ela está presente em colchões, travesseiros, atrações de parques de diversões, celas de cavalo e capacetes de futebol americano. A terceira geração possui partículas de gel e espuma viscoelástica em seu interior. Esse é o segredo de seu superpoder de reduzir o calor do corpo aprisionado, recuperar-se rapidamente e fazer com que o colchão fique macio como uma nuvem. O nome já diz tudo, mas caso você tenha dúvidas, os cobertores espaciais foram, de fato, inventados pela NASA com um espaço em mente.
Na década de 1960, eles estavam se preparando para a era espacial e procurando um material fino, refletivo e metálico que protegesse suas naves espaciais da radiação solar. E eles conseguiram projetar o material perfeito, forte o suficiente para ser usado como isolamento para proteger os caros componentes eletrônicos espaciais das oscilações de temperatura. Desde então, ele tem sido uma parte importante de quase todas as missões dentro e fora da órbita do nosso planeta. Ele também é usado em trajes espaciais para proteger os astronautas da radiação e do calor do Sol quando eles se aventuram no espaço aberto. Na Terra, os cobertores espaciais são os melhores amigos dos corredores de maratona. Como a temperatura corporal cai depois que param de correr, eles precisam de algo que os ajude a voltar ao normal. E o material mágico do cobertor espacial também pode proteger seu telefone do calor e do frio extremos quando usado como uma camada de isolamento em uma capa para celular. No início da década de 1960, fones de ouvido para pilotos de avião costumavam ser muito volumosos. Eles geralmente tinham que usar microfones de mão para se comunicar. A NASA precisava de uma tecnologia mais confiável e leve para suas missões para garantir que a comunicação ocorresse sem problemas. Em 1961, a cápsula Liberty Bell 7 caiu e o astronauta Gus Grissom quase afundou sem transmissão de rádio ou contato com sua equipe de recuperação. A NASA procurou uma empresa para projetar um fone de ouvido que pudesse ser colocado no capacete de um astronauta. Apenas 11 dias depois, a equipe criou uma unidade de fone de ouvido com microfone que poderia ser usada pelos astronautas para se comunicar entre si e com a Terra. Ele tinha até um recurso de cancelamento de ruído. Mais tarde, o fone de ouvido foi aprimorado e usado nas missões Mercury e Apollo. O mundo pôde ouvir a frase mais famosa de Neil Armstrong quando ele aterrissou na Lua graças a esse fone de ouvido sem fio. A tecnologia de liofilização para alimentos não foi criada, mas muito aprimorada pela NASA para embalar mais lanches nas longas missões Apollo. Durante as primeiras missões humanas, os astronautas tiveram que comer cubos do tamanho de mordidas, pós-liofilizados e espremer semilíquidos em tubos de alumínio. Não parece uma refeição festiva, certo? Os astronautas não estavam satisfeitos com essa dieta, então a NASA teve que pensar em uma solução melhor para as missões Gemini. Eles financiaram uma pesquisa que desenvolveu molhos especiais que podiam ganhar forma comestível em água quente em apenas 5 minutos. A ideia de liofilização é cozinhar o alimento, congelá-lo sob baixa pressão e, em seguida, aquecê-lo lentamente em uma câmara de vácuo para remover os cristais de gelo. Graças a essa tecnologia, os alimentos mantêm 98% de seu valor nutricional, com apenas 20% de seu peso original. A NASA continuou aprimorando a tecnologia nas décadas seguintes. Atualmente, os alimentos liofilizados são de grande ajuda para mochileiros, programas de assistência em desastres e qualquer pessoa que precise levar pouca bagagem, ainda assim obter uma nutrição adequada. O termômetro infravermelho, que nos permite verificar a temperatura à distância, também foi desenvolvido com o apoio da NASA. Ele mede a radiação térmica emitida por seu tímpano, da mesma forma que mede a temperatura de estrelas e planetas. Cada dispositivo tem uma lente que focaliza a luz do objeto em um detector especial que converte a radiação em um sinal elétrico e, em seguida, em temperatura que pode ser vista em um visor. Ele é usado para muitas finalidades, desde o monitoramento de temperaturas de pontos quentes em sistemas mecânicos e elétricos, até a verificação da temperatura de visitantes em locais públicos. Aposto que você não esperava por essa. A tecnologia por trás das selfies vem daquela projetada para câmeras de missões interplanetárias. Na década de 1990, um dos laboratórios da NASA, Jet Propulsion Laboratory, introduziu um sistema de mini-imagem leve que não precisava de muita energia para tirar fotos de alta qualidade do espaço. Essa tecnologia é usada em câmeras de telefones celulares e computadores. E se voltarmos à década de 1960, encontraremos algumas boas evidências de que toda a ideia de selfies poderia pertencer aos astronautas. Edwin Buzz Aldrin, o segundo homem a caminhar na Lua, tirou algumas selfies lá em cima com uma câmera Hasselblad especialmente projetada. Ele até usou a espaçonave como um tripé para estabilizar a imagem e colocar seu rosto nela. Lembre-se disso se algum dia você for parar no espaço sem ninguém para tirar fotos suas.